Olá, bem-vindos ao Morde a Língua. No vídeo de hoje a gente vai falar... Eu consegui uma entrevista de emprego. Isso, por isso mesmo, no episódio de hoje... Eu consegui uma entrevista de emprego pra redatora. Só que antes eu tenho que escrever uma redação. A Ruiva está com um pequeno problema. Pequeno mesmo. Eu tenho que escrever um conto. Não adianta olhar ao redor. Você não vai me enxergar. Não sou uma pessoa como você. Sou, vamos dizer assim, uma voz. Uma voz que fala com você ao vivo, como estou fazendo agora. Ou então que lhe fala dos livros que você lê. Não fique tão surpreso assim. Você me conhece. Na verdade, somos até velhos amigos. Você já me ouviu falando de Chapeuzinho Vermelho e do Príncipe Encantado, de reis, de bruxas, do Saci Pererê. Falo de muitas coisas, conto muitas histórias, mas nunca falei de mim mesmo. É o que vou fazer agora em homenagem a você. E começo me apresentando. Eu sou o conto. Sabe conto de fadas, conto de mistério? Sou eu, o conto. Dá pra parar de falar? Tá me atrapalhando? É só escrever uma história curta, né? Na verdade, não. O conto é um texto curto. Normalmente tem poucos personagens e só um conflito. Como ele conta uma história, é um texto de base narrativa. Qual é o tema? Quem é o narrador? Tempo cronológico ou psicológico? Ai. Vamos organizar esse circo, Ruiva? Antes de escrever, você precisa ler. Assim vai construindo referências, vendo o que o escritor fez para o texto ficar legal, vai percebendo alguns princípios básicos. Escrever não é fazer bolo, não tem receita. E vamos combinar que mesmo com receita, seu bolo não é lá grande coisa. Isso! Pisa em quem já tá esmagado. Ô, rainha do drama! Nós vamos fazer um jogo. Funciona assim. Eu separei uns contos e a gente lê. Isso lá é jogo de não sabe se divertir. Espera, a gente vai ler os contos e eu vou te fazer umas perguntas. Tá aí o jogo. Tá. E como é que a gente sabe quem perde e quem ganha? Nós vamos ter um marcador de acertos e um marcador de abobrinhas. Cada pergunta que você acertar, você ganha um ponto. Cada abobrinha que você disser é ponto pra mim. Mas eu controlo. Pra quem perde, tem castigo? Tem que ter? Eu já pago prenda todo dia te aturando. Tá pronto o milkshake? E o primeiro conto se chama Encurtando o Caminho. Tia Maria, quando era criança, um dia se atrasou na saída da escola e na hora em que foi voltar para casa já começava a escurecer. Viu uma outra menina passando pelo cemitério e resolveu cortar caminho, fazendo o mesmo trajeto que ela. Andar sozinha no cemitério me dá um frio na barriga. Será que você se importa se nós formos juntas? Claro que não. Eu entendo você, respondeu a outra. Quando eu estava viva, sentia exatamente a mesma coisa. Ai, para, Deico! Primeira pergunta. Que rufem os tambores. Mandei rufarem os tambores. Quem é o narrador desse conto? Sei lá, como é que eu vou saber? Pergunta pro texto. Quem é que conta essa história? Dica. Dá uma olhada no primeiro parágrafo. Tia Maria, 6, quando era criança... 2, 1... Quem é o narrador? A sobrinha da tia Maria. Sobrinha? Por que sobrinha? Por que você acha que é uma mulher? É verdade. Não tem nada dizendo aqui que é mulher. Na verdade, podia ser a sobrinha ou sobrinho da tia Maria. Ou alguém próximo que chamasse a moça de tia. Pronto, falei. Você podia escrever um conto de terror. Sinistro, assim. Isso aí não é conto de terror? Claro que é. Olha essa cara de terror depois de ouvir. História de terror tem que ter nome de história de terror. Tipo, o massacre da Serra Elétrica, ou Pânico, ou o Corvo. Entendeu? Esse conto aí se chama Encurtando o Caminho. Mas essa é a graça do texto, criatura. No começo você acha que é uma historinha normal e o final macabra surpreendente. Então a história vai assim. Assim. E de repente ela faz isso! O nome disso é clímax, pessoal. É o ponto de maior tensão do texto antes do desfecho.
Clímax é aquele ponto da história em que seu coração parece que vai sair pela boca. É isso, clímax, tá? Então tá. Você já sabe se o seu narrador vai estar dentro ou fora da história? Se ele sabe mais da história que os personagens? Não, nós não nos falamos hoje, meu narrador e eu. Fácil. Conto de fadas. Escolhe um. Você não acha esse nome estranho? Conto de fadas. Quantos contos de fada tem fada? Branca de Neve não tem, Chapeuzinho Vermelho, João e Maria também não, tem até bruxa, mas fada, tá errado isso aí, hein? Por acaso algodão doce é feito de algodão? Conto de fada não precisa ter fada. Tem que ter magia, encantamento. A Princesa e o Sapo. Negócio é o seguinte, um dia, uma princesa está em frente ao castelo em que ela mora, pensativa, jogando pra lá e pra cá a bolinha de ouro que ela tem, até que, num desses movimentos, a bola cai no lago e afunda. Ela fica arrasada, porque adora aquela bolinha. Nessa hora, ouve uma voz que diz: Fica tranquila, princesa. Eu vou devolver sua bolinha. Quando ela olha, se dá conta de que quem falou aquilo foi um sapo. Só que o sapo também diz: olha, eu te devolvo a bolinha, mas só se você me deixar te fazer companhia. Comer com você, dividir a cama, viver contigo, você topa? Ela diz: tudo bem. Claro. Mas por dentro está pensando: nem morta, sapo maluco, eu, hein? Então o sapo pega a bolinha e devolve para a mocinha. E o que ela faz? Ela pega a bolinha e sai correndo pro castelo sem levar o pobre coitado. No dia seguinte, o sapo resolve cobrar a promessa e vai atrás da princesa. Só que ela não quer o sapo por perto e trata o bicho com nojo. Até que o rei, estranhando a situação, fica sabendo do que houve, chama a filha num canto e diz: ô minha filha, se você fez uma promessa, cumpra essa promessa. Combinado é combinado. E a princesa é obrigada a cumprir o que prometeu e passa a almoçar com o sapo, a conversar com o sapo, a estar com o sapo o tempo todo. Até que, de tarde, quando ela vai tirar uma sonequinha e vê o sapo na cama de princesa dela, ela pega o bicho e atira na parede com força. Só que em vez de morrer, ele vira um príncipe lindo. E você descobre que o sapo nasceu príncipe e que, na verdade, ele foi enfeitiçado e virou sapo. E no final, eles se apaixonam, casam e são felizes para sempre. Não tem beijo no meio? Eu sempre ouvi que a princesa beija o sapo e aí o sapo vira príncipe. Isso aí lá de onde você vê, meu filho. É que tem várias versões, né? Essa daqui é dos irmãos Grimm. E não tem beijo, não. Tem a sapo na parede mesmo. Uma total grosseria com o sapo. Fora que, né, o sapo começa a falar e todo mundo acha normal. É normal o sapo falar, é normal jogar o beijo na parede. Depois a maluca sou eu. Minhas condolências ao sapo. Devo ressaltar que eu e meu irmão William não inventamos esse conto. Nós apenas recolhemos ali, por volta de 1800, os contos que já circulavam pela Europa. No máximo, uma adaptaçãozinha aqui e ali para não assustar as crianças. Não queiram nem saber o que acontecia na versão original. Agora, essa história de beijo nunca existiu. Quem é que beija sapo, hein? Pergunta número 2. Na verdade, não é nem uma pergunta. Disserte sobre o encadeamento dos fatos que constroem o enredo do conto. Tempo. Oi, seu Jacob, dá licença. É coisa rápida. Ai, alemão que o senhor fala, né? É que eu tenho uma dúvida. Dúvida. Cadê o dublador, gente? Os fatos que constroem o enredo, vai! Começa com uma princesa que tem um problema pequeno, mas parece grande. A bola dela está perdida num lago. E aí,
Um sapo que parece normal, mas fala, resolve o problema, só que ele estabelece uma condição que a princesa não cumpre. Problema número 2, mas agora maior, porque é um problema moral, uma promessa não cumprida. Isso aí. Mas ele vai atrás dela e consegue o que é ser companheiro dela no castelo. Ou parece que consegue, porque ela fica transtornada, odeia o sapo, trata ele mal o tempo todo, quer dizer, um problema maior ainda. Aí ela taca o bicho na parede e você pensa, será que ele morreu? Não, ele não morreu. Ele vira um príncipe e os dois se apaixonam e são felizes para sempre. Dá trabalho ser conto de fadas, hein? Tudo parece uma coisa e é outra, só problema, só problema. Eu acho essa história muito estranha. Tem que mudar uns troços aí. Um conto de fadas diz muito sobre a moral da época em que ele foi escrito. Daqui a pouco você vai querer dar um tênis pra Cinderela. Qual é o seu problema com ser diferente? Enquanto eu tava lá levando pancada, tudo bem, né? Aí, na hora de ser feliz pra sempre, descarta o sapo. Não precisa mais do sapo. Vamos ver como está nosso placar? Que isso? Você tá roubando? Onde é que eu errei isso tudo? Deico, isso é fraude, hein? O Brasil tá vendo. Sem mimimi. Era uma vez uma velhinha. Todo dia ela passava por uma fronteira montada numa lambreta. E todo dia, todo santo dia, ela carregava um saco grande e pesado na parte de trás da lambreta. O oficial da alfândega, cansado de ver gente fazendo malandragem, tinha certeza que a velhinha fazia contrabando. Um dia, ele parou a velhinha e perguntou: "Minha senhora, o que tem nessa sacola?" "Tem areia." Ele resolveu checar, tinha certeza que ia desmascarar a velhinha naquele dia, abriu o saco e, pra surpresa dele, era areia. Ele deixou a velhinha ir, mas ficou intrigado. No dia seguinte, lá estava a velhinha de novo. Lambreta e saco na parte de trás. Ele pensou, de hoje não passa, hoje tem. Minha senhora, o que tem nesse saco? É areia, meu senhor. Ele resolveu checar e, mais uma vez, era areia. E assim eles ficaram por um mês. Todo dia ela passava e todo dia ele checava e todo dia era areia. O oficial já estava desesperado, não era possível que o faro dele estivesse tão ruim. Então, no 31º dia, ele parou a velhinha e perguntou na maior sinceridade: "Minha senhora, não é possível. Eu sei que a senhora está contrabandeando alguma coisa. Por favor, me diga o que é. Eu prometo não denunciar, mas satisfaça a minha curiosidade." A velhinha disse: "Jura que não denuncia?" "Juro, juro." "É a lambreta. É a lambreta. É a lambreta." "É a lambreta." O que eu mais gosto nesse conto é que é tudo pequeno. É a mesma situação que se repete, são só 2 personagens e a história se passa num espaço minúsculo, entendeu? Quando eu digo que um conto é enxuto e bem definido, eu tô falando disso aí. Agora, a pergunta. Qual é o tema do conto? Tempo. É a história de um policial que ele... Não. Tema. Não é pra contar a história. Vai, 3 segundos. Eu tô nervosa, Deico. Eu tenho uma senhorinha e ela quer... Tempo esgotado. Tema do conto, Ruiva. A esperteza de uma velhinha que faz contrabando todo dia e todo dia consegue mascarar o que está contrabandeando. Simples assim. Era exatamente o que eu ia dizer. Mas não disse. Perdeu. Bora. Qual é a relação entre os personagens? É protagonista e antagonista. Por quê? A velhinha é a protagonista porque ela é a personagem central da história. A história se passa em torno dela, né? E ela tem um objetivo que é passar pela fronteira com o contrabando. E o antagonista é o oficial porque se opõe a ela. Certo. Mas acertou. Próximo! Termina isso, que a expectativa de vida do Brasil é de 75 anos e eu quero jantar antes de morrer. Era uma vez um menininho magrelo no sertão de Pernambuco. Um calor danado e ele lá, sentado na beira da estrada. Aí passa um padre e pergunta: "Ô menino, pra onde vai essa estrada?"
E o menino: essa estrada não vai não, senhor. A gente é que vai nela. Abusadinho. Aí o padre fica irritado e resolve saber mais sobre o garoto. Ô, seu abusado, como você se chama? E o menino: eu não me chamo, não. Os outros é que me chamam de Zé. O padre faz perguntas objetivas, mas usa expressões ambíguas que o menino leva ao pé da letra. Mas eu nem perguntei nada, calma. Mas eu já respondi. Agora me dá licença que eu preciso de tempo pra criar, Deico. A gente nem sabe quem ganhou. Sabe sim, eu sei. Agora vai, me deixa em paz, que redator não fica dando pinta assim em blog, não. E você não é redatora? Eu sou. Só falta escrever. Quando nós contamos uma história, estamos construindo um texto de base narrativa. Mitos, lendas, biografias, romances, contos, todos esses são textos de base narrativa. É como se o conto fosse a estrutura mais básica para se contar uma história. Tantas conclusões pra vida depois desse vídeo, né? Olha, nunca trate como protagonista quem te trata como coadjuvante. Se o clímax te derrubou, levante a cabeça. Ainda vem o desfecho. No final, tudo sempre se resolve. Se não se resolveu, ainda não é o final. Gol da Alemanha! Gol da Alemanha! Gol da Alemanha!